E uma das principais montanhas-russas da Flórida, lá em Orlando, vai fechar para sempre. A gente está falando da montanha-russa Rocket, que fica lá na Universal. Exatamente, a Rocket vai fechar em 2025, mas por que será que ela vai fechar? O que aconteceu com ela para ter tão pouco tempo de vida? A gente vai explicar para vocês. Mas antes da gente começar, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, sobre atrações também. E agora é oficial, a Universal de Orlando confirmou que uma das montanhas-russas mais famosas da Flórida, a Rip Ride Rocket, esqueci do Hollywood no começo, sim. vai fechar para sempre. Antes eram só rumores, mas a Universal postou oficialmente em suas redes sociais que em setembro desse ano ela fecha. E ela foi fabricada no ano de 2009 e a fabricante dela é a Maurer Rides, uma fabricante alemã, e desde então ela dividiu muitas opiniões. Muita gente amava muito essa atração e outras pessoas não gostavam tanto assim. Mas uma coisa todo mundo tem que concordar. Sendo amada ou odiada, ela era um ícone da Universal e ficou muito famosa aí, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que todo mundo se lembra dela. A Rocket tem 51 metros de altura, chega a 105 km por hora e tem quase 1.200 metros de percurso. Duas características muito legais é que você pode escolher uma música para ir escutando durante todo o passeio. E outra coisa legal é que ela foi a primeira montanha-russa do mundo a ter um looping não invertido. O trem sobe como se fosse virar de ponta cabeça, mas quando está quase chegando lá em cima, ela dá um giro e você fica em posição normal. Mesmo sem virar de ponta cabeça, é um elemento bem legal e super radical. E da última vez que nós estivemos presentes aí nessa montanha-russa, que na verdade foi a minha primeira e única vez, já que ela vai fechar. É verdade. Já tá fechada? Não, setembro de 25. Já é setembro de 2025, exatamente. E talvez eu não vá pra lá até esse tempo, mas quem sabe role, né? E a última vez que eu fui nessa montanha-russa, eu escolhi uma música da Fergie, acho que é aquela Glamorous. Fergie Glamorous. Eu não lembro qual que eu escolhi. Você não lembra? Não lembro. Eu escolhi tão a dedo, achei que foi tão incrível. A última vez que eu fui, que graças a Deus foi ali em novembro do ano passado, foi aquela da Shania Twain, que toca no Hop Hari, a famosona dela. Não vou lembrar. Não, a eu Woman. sei, essa é romântica. Qual que é a outra? Essa é romântica. E é a outra. Man, I Feel Like Woman? Isso, essa aí. Essa foi que eu escolhi da última vez que eu fui, que foi em novembro do ano passado. Mas assim, gente, agora vamos falar a nossa opinião. A gente ama ou odeia a Rocket? Eu amo a Rocket. Posso falar também, com gente. toda a certeza do mundo. Eu acho que o desconforto que as pessoas falavam que tinha nessa montanha-russa, pra mim passava muito despercebido. Eu acho que a experiência dela completa era assim, muito imersiva, muito legal e uma tecnologia muito boa. A música é legal, com aquele lift vertical dela é delicioso. Essa manobra do looping não invertido, gente, é uma delícia. Você não precisa virar de ponta cabeça pra ter emoção ali. É um airtime, tipo, é tão gostosa. Só que ela é bem forte. Quando a gente foi, ela já tava vibrando bastante, dando ali umas... eu não vou nem falar de batida, quase. Seria chacoalhada. Mas, gente, nós somos crias de Montezuma e Fire Whip. Vocês acham que a gente vai reclamar de uma montanha-russa daquela? Não vai, entendeu? Tipo, assim, o prazer de estar nela era muito melhor, sabe? Acho que valia qualquer desconforto ali. O trajeto é muito legal, eu acho ela toda bonitona, enfim. Mas uma coisa é fato, apesar de ela ser extremamente conhecida, de se falar dela e visualmente todo mundo lembra dela, nenhuma das duas vezes que eu estive lá recentemente, essa vez com o Fag e a outra vez que eu fui ano passado, ela tava cheia, era 5 minutos de fila, gente, 10 minutos de fila. Então assim, o parque sempre vai analisar os problemas que ela dá, a popularidade, se vale manter aberto ou não, porque tá ocupando um espaço muito grande lá do Universal. Falar os custos de manutenção que costumam ser bem altos, ainda mais montanhas-russas com uma tecnologia como ela, que vão além dos custos mecânicos ali, né? Tem toda a tecnologia de som, enfim. E com o passar do tempo, essa montanha-russa foi se tornando um certo problema para a Universal, porque por vários dias ela acabava ficando fechada, e também porque eles não tinham a intenção de instalar essa montanha-russa sendo dessa fabricante lá no início, quando foi planejado ela. Na verdade, ela para ser uma montanha-russa da fabricante BM. Isso, do modelo Hyper Coaster, mas aí por N motivos, obviamente, estratégias, a Universal acabou fechando com a Maurer, que é também uma grande fabricante. Hoje em dia, gente, claro, pode não estar no nível aí da BM, Vekoma também, mas eles fazem as famosas montanhas-russas ali de navio, as Spike Coasters, que também estão se espalhando pelos parques fixos ao redor do mundo, entre outras tantas aí que estão se espalhando pelo mundo. É uma fabricante também bem competente, apesar dos erros com a Rocket. E assim, gente, só pra vocês entenderem, a BM naquela época estava com uma fila de espera para fabricar as montanhas-russas muito grande. Eles tinham inaugurado aquela Hyper Coaster no Japão, na Universal Studios do Japão, que foi um sucesso, eles queriam repetir a fórmula ali.
Mas por causa dessa fila, correram para a Maurer, que estava um pouco mais disponível para fabricar montanhas russas. E o que ela foi para a Maurer na época? A Maurer foi um pouco mais aí de dor de cabeça, já que eles não estavam acostumados com um projeto talvez tão grandioso assim pro porte que teria essa montanha-russa. Foi ousado demais, né? É mais essa é a palavra, ousado. O que a gente tá vendo com a Top Thrill 2 com a Zamperla. A Zamperla faz muita coisa boa, mas montanha-russa desse tamanho, como foi a Top Thrill 2 no Cedar Point, eles não fazem, foi a primeira. Então o que acabou aí dando esses problemas que a gente tá vendo com a Top Thrill 2 é mais ou menos o que houve com a Rocket. Que aí deu problema na obra, atrasou o teste, o que atrasou a inauguração, enfim, parque lá de fora, a gente não tem muito perdão não, atrasou a inauguração, são milhões de dólares ali que foram investidos, que tá indo assim pro ralo. A temporada também, né? Enfim, a Universal ficou pistola. E tem uma coisa muito interessante das fabricantes de montanhas russas, que quando você vai escolher uma atração, eles sempre têm lá já um número levantado. Eles mensuram, por exemplo, a quantidade de pessoas que aquela montanha russa ou atração atende por hora, que é o famoso PPH, que são pessoas por hora. Exatamente. No caso dessa montanha russa, quando ela saiu ali da fabricação dela, ela teria a capacidade para atender até 1.800 pessoas por hora. Ela chegou a atender até 1.600 pessoas por hora, só que o número ainda foi reduzido, né? Isso, no máximo conseguia atender 1.300. E qual que é a complexidade da Rocket, gente? Além ali de estar num espaço pequeno, estruturalmente ela tem que ser muito mais robusta, porque ela é grande, faz muitas curvas, tem que se pensar que ela tem vários trens. Ela não é um trem longo, de repente, que cabe ali 25, 28, 30 pessoas. E ela cabe cerca de 12 pessoas por trem. Então é um número mais reduzido e precisa ter vários trens. Com isso, gente, tem muitos blocos de freio durante o trajeto. Com isso, tem mais sensores que precisam estar toda hora ali identificando os trens passar. Só que os sensores trabalhavam muito mais do que o normal, acabavam falhando com mais regularidade e travava todo o sistema de freio da Rocket, que não ia conseguir funcionar. Tinha que parar, arrumar, volta. Sim. E assim continuava. E lembrando também que essas paradas aí são super programadas, entendeu? Porque acontece na montanha-russa, né? Se tiver algum problema, ela para de vez. E isso acaba atrapalhando diretamente na operação. E sem falar também operacional ali dos próprios atendentes, né? De fazer o embarque e o desembarque de tantas pessoas ali ao mesmo tempo, acaba também reduzindo um pouco mais do atendimento dela total. E agora, entrando ainda um pouquinho aí nessa questão dos custos da montanha-russa, também tinha muito dos custos ali dos royalties, das músicas que tocavam nessa atração. Que, por exemplo, ela começou ali com cerca de 60 músicas, de 30 músicas exatamente, e esse número foi caindo aí com o decorrer do tempo, sem falar também nos problemas que foram acontecendo ali mecanicamente na montanha-russa, entendeu? O próprio sistema ali de escolha das músicas acabava dando problema, e também os problemas ali mecânicos, como a gente já havia falado. Isso aí hoje em dia só tem 5 músicas, né? Isso é corte de gasto, porque você paga menos royalties. E além disso, gente, teve também o problema que ela é a montanha-russa mais cara, aliás, a atração mais cara no sentido de manutenção de toda a Universal, mesmo quando você compara com atrações super complexas de Dark Ride, tipo o do Harry Potter, simuladores, o do Homem-Aranha, que tem muita manutenção em todos os cantinhos deles, mas até eles são mais baratos de manutenção do que a Rocket, pra vocês terem noção qual é o prejuízo grande que ela traz ali pro parque. E seguindo a nossa linha do tempo, a gente vai até o final do ano passado, do ano de 2024, quando foram encontrados documentos falando que seriam feitas obras ali naquele espaço da Rocket. E depois de um tempo, né, foi encontrado documentos também que a fabricante Intamin iria trabalhar dentro da Universal, ou seja... Exato, uma coisa liga a outra, né? Vai sair a Rocket, que citava nessa documentação que ela seria substituída. Então a Intamin, gente, hoje em dia tá, assim, pertíssimo com a Universal. Desde ali a Velocicoaster, depois a Hagrid. Aí quando você vai lá para a Universal de Hollywood, que também tem uma outra Intamin sendo construída, natural que a Universal continuasse com a mesma fabricante por estar dando muito certo. E para quem de repente ainda não sabe, lá no Universal da Califórnia está sendo construída a montanha-russa do Velozes e Furiosos, aquele tema do filme mesmo, e essa montanha-russa também está sendo construída pela fabricante Intamin, então aí que as coisas ficam muito mais parecidas, né? Guardem essas informações, e antes de continuar, se inscreva aqui no nosso canal, só para lembrar vocês, hypem esse vídeo aqui, tá aqui embaixo do vídeo também tem o sinalzinho para vocês ajudarem a gente, tá? Continuando, e aí o que acontece, gente? Com a saída aí confirmada da Rocket, obviamente tem que se colocar uma coisa no lugar, como a gente já citou aqui. E aí tem duas teorias. Uma delas que a gente vai ver basicamente o mesmo tipo de montanha-russa que a gente tá vendo lá da Universal da Califórnia, que é uma montanha-russa dos Velozes e Furiosos, e parece que é uma montanha-russa de lançamento spinning, ou seja, os assentos giram enquanto ela é lançada, tanto para frente quanto para trás, ali no lugar da Rocket também. E ainda tem uma outra coisa, o outro rumor é que seria uma montanha-russa da Intamin também, mas com aqueles lifts, né, lançamento na vertical, exatamente do mesmo jeito que era a Rocket, então preservaria um pouco aquela coisa que o pessoal tanto gosta. Então ela lançaria para cima a identidade também dela ali, né? Um pouco da experiência também. Eu também gosto, acho legal. E tem uma coisa muito legal que a gente já citou aqui várias vezes no nosso canal, é quando os parques têm uma certa responsabilidade
proximidade ali com os fãs de alguma atração ou com os entusiastas, porque isso é muito forte lá nos Estados Unidos, inclusive, que tem essa cultura aí de muitos e muitos fãs e das pessoas frequentarem muito os parques de diversões, os parques temáticos, e a Universal acabou tendo essa responsabilidade de avisar que pelo menos essa montanha-russa iria fechar, né? Ao contrário de redes, por exemplo, como Six Flags, que acaba fechando tudo, levando as atrações embora e ninguém tem a oportunidade de andar uma última vez, por exemplo. Pelo menos ali vai poder se despedir, como a gente já falou, é setembro de 25. E uma outra coisa, gente, aí eu acho que é mais um achismo meu, porque a gente tava pensando assim, o que poderia ser além ali no lugar da Rocket, né? No sentido de franquia. Tem muita gente falando sobre Ghostbuster, que é caça-fantasma, tem esse rumor rolando, mas eu acho, gente, que ela também vai ser do Velozes e Furiosos. E aí, vocês se lembram daquela atração do Velozes e Furiosos que tem lá no Universal, que é aquele Dark Ride de caminhãozão lá, que ele nem se mexe tanto, é mais um cinema simulador? Aquilo ali também não é nada popular, nem a Universal é feliz com aquilo. Eu não duvido que aquilo saia, vire espaço de fila, estação, eles invertam o sentido da montanha-russa e onde é a fila da Rocket tenha outro espaço de montanha-russa, porque aí sobra muito mais. Você junta aquele fundo da Rocket com aquilo. Eu chuto que vá por essa linha, de verdade. Depois, vocês voltem no futuro nesse vídeo aqui e vê se eu acertei. Eu fiquei bastante curioso, inclusive, pela questão aí de se tem hype ou não Caça-Fantasmas hoje em dia. Eu confesso aí que sou muito fora dessa bolha, por exemplo. Se vocês sabem aí, ou de repente tem algum fã de Caça-Fantasma, aproveita e comenta aqui pra gente saber, porque eu acho que eles não teriam um apelo tão grande assim pra fazer uma atração, não. Já Velozes e Furiosos eu acho que tem uma popularidade atualmente muito maior, apesar de Caça-Fantasmas já ser um clássico aí de muitos e muitos anos, né? Até porque Velozes e Furiosos, vamos combinar, né, gente? Tá aí, sei lá, Velozes e Furiosos 20, e apesar de ter 20 filmes, a franquia se mantém, né? E é muito popular também, né? Exato. Ghostbusters, eu acho que teve só o remake agora e não teve... Agora, sei lá, uns 2, 3, 5 anos atrás, sei lá eu, mas não saiu disso, né? Enfim. Então comentem aí o que vocês acham, comentem se vocês já andaram e gostaram da Rocket. Eu acho que vai dar uma falta ali, mas eu sou da opinião assim, ela já tá há um tempinho ali e tudo mais, acho que dá pra substituir por coisa melhor. Universal tem grana, gente, por mim, se tem grana, faça, entendeu? Também não é o caso que nem a gente aqui que, sei lá, vai perder a Star Mountain no Beto, por exemplo, a gente vai ficar chorando que a gente queria Star e uma nova, e não é até legal a gente citar isso também, que, por exemplo, a gente falando aí da Rocket, todos esses problemas que tiveram dela, claro que aqui pro padrão Brasil, na questão funcionalidade, por exemplo, teria um problema muito maior, ela não ficaria nem muito tempo aberta aí com todos esses custos. Mas na questão ali do conforto, desse tipo de reclamação que teve, pra gente, a gente estaria muito no lucro, entendeu? Felicíssimo por Deus dessa aqui. Mas com toda certeza. Mas enfim, gente, então chegamos aqui ao final desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário aí pra ajudar a gente também, né, Fábio? E que eu fiquei curioso também, eu quero saber quem já andou nessa atração, qual música vocês escolheram, se tá na memória aí de vocês. E se gostou desse vídeo, já sabe, aproveita, deixa o like, compartilha com os amigos, hype o vídeo pra gente também. Então aqui no final estão aparecendo os nossos membros, você pode apoiar o nosso canal de maneira diferente pra ajudar a gente a continuar fazendo o nosso trabalho, tá bom? Só clicar em se tornar um membro que o seu nome aparece aqui, tá bom? Então, beijão, até o próximo vídeo. Beijo pra todo mundo, tchau!